eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 31º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 8, parte 14. Abrimos agora o 8º capítulo de Apocalipse, no qual o 7º selo é aberto e as 4 primeiras trombetas são sopradas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Apocalipse 8, 1. Neste ponto, não recebemos nenhuma indicação de por que o céu ficou em silêncio por meia hora, mas aprendemos com outras passagens bíblicas por que Yahvé é silencioso e vamos olhar para isto agora. Gostaria de dizer com cautela que aqui pode haver uma conexão. Zacarias vê em sua 8ª noite a visão de 4 carruagens com os 4 cavalos que já falamos. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste para o ocidente, e a que tem cavalos baios ruma para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou dizendo: vê os que foram para as terras do norte, fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. Zacarias 6, 6, 8. O espírito de Yahvé encontrou calma quando os cavalos se mudaram para a terra do norte e realizaram o julgamento lá. E encontramos esse mesmo pensamento em Ezequiel. Depois de tudo isso, a minha grande ira e indignação contra ti se aplacará, e o meu zelo e ardente ciúme se afastará de ti. E em seguida me acalmarei, e mais tranquilo abandonarei a minha indignação. Ezequiel 16, 42. De quem o zelo de Yahvé se afastou? Ezequiel explica isso. A razão pela qual Yahvé vem descansar é que ele saciou sua raiva com a de Jerusalém. Eis que eu te julgarei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue inocente, e te entregarei a vingança de sangue da minha indignação, a ira do meu ciúme inflamado. Em seguida te entregarei nas mãos dos teus antigos amantes, que agora te odeiam, e eles próprios derrubarão todos os teus altares e te arrancarão dos teus vestidos, tomarão tuas belas joias e te abandonarão nua, descoberta e totalmente desamparada. Então farão subir uma grande multidão contra ti, te apedrejarão e te transpassarão com a espada. Incendiarão tuas casas e executarão juízos contra ti, diante de uma multidão de mulheres. Todavia, eis que eu colocarei um ponto final em tua libertinagem e prostituição, e jamais voltarás a pagar pela atenção dos teus amantes. Depois de tudo isso, a minha grande ira e indignação contra ti se aplacará, e o meu zelo e ardente ciúme se afastará de ti. Em seguida me acalmarei, e mais tranquilo abandonarei a minha indignação. Eis que farei cair as tuas obras sobre a tua própria cabeça, porque não te lembraste dos dias da tua primeira infância, mas me provocaste a ira com tuas atitudes e ações libertinas, declara Yahvé. Ezequiel 16, 38, 43. Com os dias da tua juventude e o amor como recém-casados, Yahvé comemora a relação imperturbável entre ele e Israel durante a época da migração do deserto. No livro de Jeremias 2:2, encontramos esta comparação. Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados. Estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas.
Ezequiel também fala do tempo de sua juventude no capítulo 16, 59 e 60. Pois assim diz Yahvé, o Elohim: eu te julgarei de acordo com o que praticaste, pois desprezaste os teus votos, quebrando a nossa aliança. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. De volta à ideia de que Yahvé ficará em silêncio após o julgamento de Israel. A luxúria e a devassidão fazem parte da tua impureza. Ó Jerusalém, como eu desejei te purificar, mas tu não me deste ouvidos, não quiseste ser purificada. Assim, não voltarás a estar limpa enquanto não se abrandar a minha indignação contra ti. Ezequiel 24, 13. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Apocalipse 11, 8. E em qual grande cidade Yeshua foi crucificado? Em Jerusalém. Vindo do entendimento da aliança, entendemos, por mais difícil que seja, que a ira de Yahvé será novamente dirigida contra Jerusalém, porque seus habitantes se distanciaram dele, sua Torá, e ainda rejeitam a Torá viva, Yeshua. Muitos no judaísmo dependem mais da Mishnah e da Guemará, o Talmud, do que da Torá. Além disso, aos seus olhos, a palavra rabínica tem a mais alta autoridade. Por favor, ouça o despertar do episódio 28, onde demos uma olhada mais de perto na oração de arrependimento de Daniel, que nasce de uma profunda compreensão da aliança. Antes de nós voltarmos para os 7 anjos e as 7 trombetas, voltaremos à 8ª visão de Zacarias, na qual, como ouvimos, falamos de 4 carruagens e 4 cavalos. Yahvé diz: em seguida o anjo me chamou dizendo: vê os que foram para as terras do norte, fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. Zacarias 6, 8. A ordem dos cavalos para a terra do norte é altamente reveladora. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste, para o ocidente. Zacarias 6, 6. Por que temos essa ordem aqui, enquanto quando os 7 selos são abertos, o cavaleiro no cavalo branco sai primeiro, Apocalipse 6, 2, e o cavalo preto vem atrás dele? O cavalo preto traz consigo uma grande fome. Quando o cavalo preto se move pela primeira vez para a terra do norte, Israel traz consigo uma grande fome, também espiritualmente falando. E será assim que só no final, quando eles chamarem o Messias, o cavaleiro virá no cavalo branco, que trará a comida viva. O remanescente de Israel será então salvo. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Romanos 11, 26, 27. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Elohim, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Elohim a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. Apocalipse 8, 2, 5.
O anjo pegou muito incenso e as orações dos santos que levantam da terra e que têm influenciado e apoiado o curso dos últimos 3 anos e meio. E o anjo os encheu com fogo do altar e os jogou na terra. E um grande terremoto será a resposta às orações dos santos. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8:6. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Apocalipse 8:7. Esses pensamentos em Apocalipse também são encontrados em Salmos 18, 8:14. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou Elohim e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos. Com os seus raios os arrasou. Já em Moisés, tivemos granizo, trovões e relâmpagos. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. Yahvé imediatamente mandou grandes trovões, e profusa quantidade de granizo e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim Elohim fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Êxodo 9:23. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Apocalipse 8, 8-9. Mais uma vez, encontramos um paralelo com as pragas antes do Êxodo, ou mais precisamente, a primeira praga. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Êxodo 7, 20-21. No próximo episódio, vamos olhar para as próximas trombetas dos próximos anjos. Sejam ricamente abençoados.